Aconteceu em um dia comum, daqueles que você sai para comprar sabão em pó e, por acidente, esbarra em fantasmas. Literalmente. Era um sábado nublado, como todo bom sábado deveria ser. Eu estava no corredor 6 do supermercado, em busca do iogurte grego que meu marido adora, e por adora entenda-se eu faço um discurso de 3 minutos sobre o equilíbrio entre proteína e textura cremosa toda vez que come um. Enquanto empurrava o carrinho, organizando mentalmente a lista, papel higiênico, queijo Minas, azeite extra virgem e paciência, virei o corredor 7, bem, ali estava ele. Meu ex-marido. Sim. O ex aquele. Com quem dividi um apartamento minúsculo, sonhos grandes demais e contas vencidas. 10 anos depois do nosso divórcio, ele estava parado em frente à prateleira de cereais matinais, com a mesma cara de quem nunca entendeu que flocos de milho não são uma refeição balanceada. E eu? Eu fiz o que qualquer mulher madura e emocionalmente resolvida faria. Eu sorri. Olha só, quanto tempo. Ele me encarou. E não foi aquele tipo de olhar que diz puxa, que surpresa boa, mas sim o tipo de olhar que se vê em filmes de terror quando o personagem percebe que o assassino está logo atrás. Só que, neste caso, o assassino era meu atual marido, que apareceu ao meu lado empurrando o outro carrinho. Sim, fazemos 2 carrinhos, ele acha mais eficiente. Eu deixo. Homens e suas manias. Quando meu ex olhou para o homem ao meu lado, algo dentro dele se partiu. Eu ouvi. Não literalmente, claro, mas o silêncio foi tão gritante que quase pude ver uma legenda invisível. Insira aqui o som de alma se despedaçando. Meu atual marido, Daniel, aquele monumento de 1,90 m, ombros largos e educação de outro planeta, estendeu a mão, sorrindo. Tudo bem? Sou o Daniel, marido da Júlia. Meu ex não respondeu. Só continuou olhando, pálido. Como se alguém tivesse acabado de contar que o apocalipse havia começado e ele esqueceu de estocar comida. Ou, talvez, como se tivesse reconhecido Daniel. Porque a reação foi mais do que choque. Foi pânico. E, honestamente, aquilo foi delicioso. Claro, eu fingi que não percebi. Sou uma dama, afinal. Uma dama que venceu. Depois de mais alguns segundos constrangedores, ele soltou um murmúrio qualquer, largou o pacote de cereal e saiu do corredor quase tropeçando no próprio pé. Foi patético. Quase senti pena. Quase. Daniel me olhou, confuso. Ele te conhece? Conheceu. Sorri, colocando um pote de iogurte no carrinho. Um erro de digitação da vida. Mas já corrigi, com acento e tudo. Voltamos a andar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, a adolescente rejeitada que um dia chorou no banheiro por ter sido chamada de insensível demais por aquele homem, essa garota acendeu uma vela em comemoração. Era a vingança da autoestima. 10 minutos depois, enquanto Daniel analisava as diferenças entre arroz agulhinha e arroz tipo 1, sim, ele leva isso a sério, meu celular vibrou. Mensagem desconhecida. Não por muito tempo. Divorcie-se dele agora. Seu novo marido é? A mensagem parava ali. 3 pontinhos. Como se a frase estivesse engasgada, ou como se ele tivesse batido o dedo de tão nervoso. Francamente, o suspense era digno de novela das 8. Bloquear? Responder? Gargalhar. A parte sensata de mim sugeria ignorar. Mas a parte que colecionava pequenas ironias como troféus de sobrevivência ao meu primeiro casamento, bem, essa queria brincar um pouco. Então deixei a mensagem sem resposta. O silêncio, quando bem usado, é mais eloquente do que qualquer frase com ponto final. Na fila do caixa, enquanto Daniel colocava os produtos na esteira com a concentração de um jogador de xadrez, eu observei. Era engraçado. Meu ex tinha me deixado porque dizia que eu era difícil de amar. Daniel dizia que eu era difícil de esquecer. 2 homens, mesma mulher. Perspectivas completamente diferentes. O que foi? Ele perguntou, percebendo o meu olhar. Está pensando em alguma coisa? Só lembrando por que te escolhi. Ele sorriu, aquele sorriso que dá paz e arrepio ao mesmo tempo. Se eu dissesse que o reencontro com meu ex não mexeu comigo, estaria mentindo. Mas não pelo motivo que ele provavelmente imaginava.
Não por saudade. Nem por dúvida. Foi como olhar para uma foto antiga e perceber que o corte de cabelo era horrível, a calça estava apertada demais e você ainda achava que sabia o que estava fazendo da vida. Nostalgia com gosto de graças a Deus passou. No caminho para casa, não comentei sobre a mensagem. Não ainda. Queria ver até onde ele iria. E, claro, parte de mim queria rir mais um pouco. Afinal, não é todo dia que um ex-marido surta no supermercado ao descobrir que o problema dele casou com o sonho de outras 20 mulheres. Mas, e se ele achava que aquele era o fim do nosso reencontro, estava redondamente enganado. Naquela noite, recebi mais 3 mensagens. A última dizia: Você não sabe com quem se casou. Me encontre. É sério. E foi aí que a diversão começou. Existem mensagens que mudam o rumo da sua noite. Essa não foi uma delas. Mudou foi o sabor do meu chá. Estávamos sentados na varanda, Daniel lendo um livro sobre vinhos. Sim, ele faz isso por prazer, e eu com minha caneca de porcelana inglesa cheia de chá de camomila. O celular vibrou em cima da mesinha e, como toda boa mulher que já teve um ex com mania de drama, eu fui olhar. Você não sabe com quem se casou. Me encontre. É sério. Por um segundo, encarei o texto como quem encara um mosquito pousado na parede, com leve nojo e um tanto de tédio. Era óbvio que aquilo era o prenúncio de uma tentativa desesperada de causar confusão. E francamente, eu estava quase agradecida. Nem todas as noites oferecem entretenimento gratuito. Quem é? Daniel perguntou, sem desviar os olhos do livro. Um comediante fracassado. Ele soltou uma risada baixa, folheando a página. A tranquilidade dele sempre me impressionou. Casar com Daniel foi como mudar de um apartamento barulhento no centro para uma casa silenciosa em frente ao mar. Paz. E, honestamente, vista melhor. O problema era que o fantasma do passado aparentemente não tinha planos de descansar em paz. Respirei fundo. Eu poderia apagar, bloquear, fingir que nunca aconteceu. Mas, onde estaria a graça nisso? Respondi com 3 palavras. Fale logo, Carlos. Sim, esse é o nome dele. Carlos. Um nome tão desinteressante quanto a própria pessoa. Eu deveria ter desconfiado só por isso. A resposta chegou quase instantânea. Você casou com o Daniel Siqueira? O Daniel do caso do Rio? Eu franzi a testa. Caso? Rio? Como assim é o Daniel do caso do Rio? Isso era um quebra-cabeça, e Carlos estava tentando montar com peças de outro jogo. Respondi com meu tom favorito, o passivo-agressivo elegante. O mesmo. Alto, educado, boa memória e melhor ainda na cozinha. Por quê? Algum problema com arroz agulhinha? Silêncio. Nada por 5 minutos. 10. Estava prestes a desligar o celular quando a próxima mensagem chegou. Não posso falar por aqui. Por favor. Café no posto da rotatória às 19 horas. Sozinha. Ri. Alto. Daniel me olhou de novo. O que foi agora? O passado está implorando por um café. No posto da rotatória, veja bem. O romance morreu, mas a palhaçada sobreviveu. Ele fechou o livro devagar e me encarou com aquele olhar que mistura curiosidade e proteção. Vai? Claro que não. Sorri. Mas talvez eu passe por lá só para ver se ele ainda está usando aquela jaqueta de couro sintético que fazia barulho quando ele andava. E aqui está o problema com ser uma mulher inteligente, irônica e ligeiramente vingativa. Você diz que não vai, mas já está escolhendo a roupa. Não que eu me importasse com a opinião do Carlos. Mas se ele queria um café, eu seria o expresso duplo com chantilly, salto fino e batom vermelho. Às 18h45, estacionei no posto. Usei meu carro favorito, o que ele dizia que não combinava comigo porque era barulhento demais. É, aquele mesmo. Fiz questão de estacionar com um leve ronco mais alto, só para dar a trilha sonora adequada à ocasião. Ele já estava lá, sentado no parapeito da mureta, com a mesma cara de quem se acha misterioso, mas parece só cansado. O tempo não foi gentil.
Ou talvez fosse só o peso da consciência. Duvido, mas gosto da ideia. Aproximei-me com passos firmes. Sapato preto, sobretudo bege, e um sorriso afiado como faca de chefe de cozinha. Eu estava deliciosa em minha própria vingança. Boa noite, Carlos. Que urgência é essa? Está vendendo enciclopédias agora? Ele levantou, visivelmente desconfortável. Olhou para os lados como se esperasse que estivéssemos sendo seguidos. Exagerado como sempre. Júlia, eu preciso te contar uma coisa sobre o Daniel. Carlos. Eu durmo com ele há 5 anos. Já ouvi ronco, já vi gripado, já lavei cueca dele. Você acha mesmo que sabe algo que vai me abalar? Ele passou a mão nos cabelos já ralos e suspirou. Você sabe que sou jornalista, certo? Sei. E também sei que o jornal onde você trabalhava faliu. Coincidência? Eu investiguei o Daniel anos atrás. Ele era executivo de uma multinacional que teve um escândalo ambiental no interior do Rio. Vários sumiços. Pessoas envolvidas. Ele foi absolvido. Mas, tem coisas que não vieram à tona. E você guardou isso por 10 anos, esperando o momento exato em que eu, por acaso, casaria com ele e te encontraria no corredor dos cereais? Que conveniente. Júlia, não é brincadeira. Eu descobri coisas. E mesmo assim não publicou nada. Curioso. Quase como se você não tivesse nada. Ele engoliu em seco. Ele destruiu minha carreira. Ah, lá estava. A verdade. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele. Sobre o orgulho ferido de um homem que perdeu e não sabe perder. Sobre ver a mulher que um dia humilhou, agora sendo amada por alguém que não apenas é melhor, mas venceu onde ele fracassou. Carlos, eu vou te dar um conselho. Um único. E gratuito, vá para casa. Escreva um livro. Chame de Como Perder uma Mulher Incrível e ainda pagar o mico de fingir que foi por opção. Ele ficou parado, como se esperasse que eu me comovesse. Mas eu já havia chorado tudo o que tinha por ele. Agora só me restava o riso. Júlia, ele murmurou. Você não faz ideia do que ele é capaz. Sorri com doçura. Aquela doçura que a gente serve em colherinha de veneno. E você não faz ideia do que eu me tornei. Virei-me sem pressa e caminhei de volta para o carro. Senti seus olhos me seguindo. E, por dentro, ri. Porque era sempre assim. Eles só percebem quem você é quando já é tarde demais. Cheguei em casa e encontrei Daniel na cozinha, preparando risoto. Como foi o café? Fraco. Sem açúcar. Um pouco azedo. Ele sorriu. E o passado? Ainda indigesto. Sentei-me na bancada e o observei mexer a panela. Cada movimento dele era calmo, seguro. E, naquele momento, eu soube que qualquer que fosse o segredo que Carlos achava ter, não era maior do que a vida que eu havia construído. Mas, confesso, uma pontinha de curiosidade nasceu em mim. E isso, infelizmente, era só o começo. Na manhã seguinte, Carlos havia deixado de ser apenas um reencontro desconfortável no corredor dos cereais. Ele agora era um alerta vibrando no canto do meu celular. 7 mensagens não lidas. 3 ligações perdidas. Uma tentativa de chamada de vídeo às 5h42 da manhã. Convenhamos, se o seu ex-marido tenta te ligar antes do nascer do sol, ou ele está em perigo, ou está prestes a causar um. Peguei o celular, sentei-me na poltrona da sala e li as mensagens. Uma por uma. Ele não é quem você pensa. Você precisa olhar nos lugares certos. Ele já fez isso antes. Com outras mulheres. O silêncio dele é calculado. Me ouve, Júlia. É a sua vida. Ou sua morte. Pense bem. Última chance. Depois disso, não posso te proteger. Ah! Agora ele achava que era meu guarda-costas? O herói? O justiceiro mascarado da minha segurança emocional? A peça inteira estava se tornando uma comédia dramática escrita por alguém com overdose de paranoia e autoestima inflada.
Daniel apareceu na escada, descendo devagar, como sempre fazia de manhã, com aquela expressão de homem que ainda está parcialmente em sonho, parcialmente no controle total da realidade. Dormiu bem? Ele perguntou, coçando a nuca. Aparentemente, não tanto quanto Carlos. Respondi, levantando o celular. Ele acha que você é um vilão de filme de espionagem. Daniel parou. 1 segundo. 2. Sorriu. E você, acredita? Acho que você não saberia guardar um segredo nem que estivesse dentro de uma caixa trancada. Você fala até no sono. Ele veio até mim e beijou minha testa. Está segura comigo, Júlia? Sempre. E naquele instante, eu acreditei. Porque amar alguém é isso, não é? Não é ausência de dúvida, mas presença de confiança. O problema era que Carlos plantara uma semente. E mesmo as sementes mais tolas crescem se você rega com curiosidade. No fim da tarde, enquanto Daniel trabalhava no escritório de casa, abri meu notebook. Digitei, Daniel Siqueira mais escândalo ambiental mais Rio de Janeiro. Páginas e mais páginas apareceram. Manchetes antigas. Executivo inocentado. Empresa processada por danos em reserva natural. Funcionários acusam pressão e silêncio. Mas o nome dele? Sempre nas entrelinhas. Nada concreto. Foi então que, no fórum obscuro de um antigo jornal desativado, encontrei algo mais direto. Um comentário anônimo, escrito há anos. Ele não deixou rastros. Mas quem sobreviveu sabe. Alguns desaparecimentos não foram coincidência. O nome dele? Siqueira. Daniel Siqueira. A mulher dele desapareceu. Foi a primeira. A mulher dele? Desapareceu? A sensação foi como um gole de água com gosto metálico. Gelado. Estranho. Daniel havia me contado sobre um relacionamento anterior. Disse que foi breve. Intenso. Que terminou antes de nos conhecermos. Nunca mencionou um desaparecimento. Nunca mencionou uma esposa. Fechei o notebook. Respirei fundo. Não era possível. Daniel não mentiria. Ele era o tipo de homem que dizia quando a comida estava sem sal. Que admitia que errou o caminho. Que chorava vendo filme com cachorro. Mas e se? Não. Eu me recusei a alimentar aquele pensamento. Carlos estava apenas tentando destruir o que não podia ter. O que perdeu por mérito próprio. Ou talvez, fosse exatamente isso que Daniel queria que eu pensasse. Naquela noite, esperei Daniel dormir. Levantei em silêncio, peguei o celular dele, o código era meu aniversário, ironicamente, e comecei a navegar. Nada. Nenhuma mensagem suspeita. Nenhuma foto oculta. Apenas notificações de um app de meditação, lembretes de vitaminas e podcasts sobre cultivo de orquídeas. Sim. Ele ouvia isso. Quase me senti ridícula. Mas foi no álbum de fotos arquivadas que encontrei uma imagem. Uma mulher. Jovem. Bonita. Moreninha. Sentada ao lado de Daniel, sorrindo. A legenda dizia, Lúcia, último verão. Lúcia. A mulher desaparecida? A mulher do fórum. Senti um arrepio subir pela espinha. A foto era de 3 anos antes de nos conhecermos. Guardei o celular, deitei-me de novo, e fechei os olhos com o coração acelerado. Na manhã seguinte, eu tinha uma decisão a tomar: continuar acreditando no homem com quem eu dormia todas as noites, ou acreditar no homem que arruinou minha vida e agora dizia querer me salvar. Óbvio que escolhi a terceira opção: descobrir tudo por conta própria. Carlos não merecia crédito. Daniel não merecia dúvida. Mas eu? Eu merecia a verdade. Comecei pelos registros públicos. Encontrei a antiga empresa de Daniel, os sócios, os processos judiciais. Mas Lúcia? Não havia nenhum registro de desaparecimento no nome dela. Nenhuma ocorrência. Nenhuma matéria. Nada. Ou ela nunca desapareceu, ou desapareceu bem. Naquela tarde,
Fui até o endereço do antigo escritório da empresa que Daniel integrava na época do tal escândalo. O prédio agora era uma clínica odontológica. Típico. Perguntei por antigos funcionários. Uma recepcionista solícita me passou o contato de uma tal de Rosa, ex-secretária. Telefonei. Marquei de encontrá-la em um café no centro da cidade. Dessa vez, sem salto alto. Fui com discrição. Cabelo preso. Olhar firme. Rosa chegou com uma pasta surrada e o cansaço de quem viveu mais do que deveria. Você é a esposa do Daniel? Ela perguntou direto. Sim. Mas não estou aqui para defender ninguém. Só quero saber quem ele era, e se ainda é. Ela soltou um suspiro longo, como quem decide que vai contar tudo. Ele era gentil. Discreto. Mas, tinha dias em que o olhar dele mudava. As reuniões ficavam tensas. Ninguém desobedecia. E a Lúcia, ela engoliu seco. Lúcia era doce demais para esse mundo. Não sei o que aconteceu. Ela sumiu. E ninguém falou nada. Só que foi embora. Mas deixou todas as coisas. Até a escova de dente. Ela era esposa dele? Não oficialmente. Mas moravam juntos. Ninguém nunca viu ela sair. Um dia ela não estava mais lá. Só isso. Você acha que ele? Eu acho que a empresa sabia mais do que dizia. E que o Daniel nunca foi o que parecia. Saí de lá com a cabeça latejando. Voltei para casa mais tarde do que o habitual. Daniel me esperava com um copo de vinho, um sorriso doce e como foi o dia, que me desmontou. Cansativo. Mas produtivo. Respondi. Sorri. Fingi. Mas agora eu sabia duas coisas. Primeiro, meu ex-marido era mais insuportável do que eu lembrava, mas talvez, e só talvez, tivesse tropeçado em uma verdade incômoda. Segundo, eu precisava descobrir quem foi Lúcia, e onde ela estava. Antes que eu mesma me tornasse o próximo nome esquecido entre os últimos verões. Eu sempre imaginei que, caso me envolvesse em algum tipo de investigação sombria, eu estaria vestindo um sobretudo preto e usando óculos escuros enormes, como uma espiã elegante. Mas naquela manhã de segunda-feira, meu disfarce era um moletom puído, cabelo preso às pressas e um leve cheiro de pasta de dente infantil que minha enteada deixará no banheiro. A vida é feita de contrastes. Na verdade, vida de mulher casada é isso, acordar determinada a investigar um possível desaparecimento misterioso e, no caminho, precisar desentupir o ralo da pia. Mas voltemos à parte dramática. Minha primeira parada foi no cartório da cidade onde, segundo a antiga secretária Rosa, Lúcia e Daniel moraram juntos. Cidade pequena, daquelas em que todos ainda compram pão na padaria da esquina e cochicham no caixa da farmácia. Perfeito para perguntas indiscretas. Pedi certidão de óbito. Nada. Casamento? Também não. Mudança de endereço? Nenhum registro recente. Lúcia havia desaparecido mesmo, mas não oficialmente. Era como se o mundo tivesse simplesmente esquecido que ela existira. Eu, por outro lado, não conseguia esquecê-la. Cada vez que olhava para Daniel, minha mente fazia um looping esquisito entre a memória dele sorrindo ao temperar salada, e a ideia de que ele talvez soubesse onde um corpo estivesse enterrado. Uma parte de mim se recusava a aceitar. A outra começava a observar detalhes. O jeito como ele sempre apagava as luzes atrás de mim. Como nunca falava sobre o passado. Como sempre dizia, não gosto de fotos antigas. Voltei para casa com uma sacola de compras como desculpa. Coloquei as verduras na geladeira com movimentos automáticos. Meus pensamentos estavam todos focados em um único nome, Lúcia. Subi ao escritório de Daniel. Ele não estava. Apenas a cadeira girando levemente, como se tivesse acabado de se levantar. Meu coração acelerou como se eu fosse uma adolescente bisbilhotando o celular do namorado. Abri a gaveta da escrivaninha. Canetas organizadas. Um bloquinho com anotações sobre compromissos. E, no fundo, uma caixinha de madeira. Ah, a clássica caixinha de madeira. Sempre tem uma, não tem? Abri.
Lá estava. Fotos antigas. Mas não de Lúcia. De outra mulher. Loira. Olhos verdes. Sorriso largo. Em todas as fotos, ela aparecia ao lado de Daniel, rindo, abraçada, em momentos de intimidade registrada. A data no canto inferior direito das imagens não deixava dúvidas, 1999. Ele teria 24 anos. A mulher parecia ter a mesma idade. As fotos não estavam escondidas de forma proposital, mas tampouco estavam em um álbum. Eram lembranças esquecidas, guardadas com certo pudor. Na parte de trás de uma das imagens, em caligrafia delicada, estava escrito: para você nunca esquecer que o amor existe, Ana Clara. Ana Clara? Mais uma? Fechei a caixa com cuidado e, antes de guardar de volta, tirei uma foto das fotos. Meu celular vibrou. Carlos. Claro. Você foi até a cidade, né? Já encontrou os rastros? Ou ele apagou tudo como fez da última vez? Ignorei. Mas a mensagem seguinte me gelou. Você sabe que Lúcia foi vista viva pela última vez saindo da casa de vocês, né? Nós nunca moramos juntos naquela cidade. Ou, não naquele endereço. Abracei os joelhos ali mesmo no escritório, sentada no chão. Pela primeira vez, uma pergunta me atravessou sem ironia, sem sarcasmo, sem controle. E se eu estivesse dormindo ao lado de um homem que já apagou alguém da existência? Na manhã seguinte, Daniel preparou o café da manhã como sempre. Pão integral, ovos mexidos, suco de laranja com um cubo de gelo. Dormiu bem? Ele perguntou. Olhei para ele. Com aquele sorriso torto. Cabelo desalinhado. A camiseta que usava há anos com a estampa do festival de música que nunca foi. Era o mesmo homem que me fazia rir com piadas ruins. O mesmo que desenhava corações no vapor do espelho do banheiro. Mas, era o mesmo homem que não me contou sobre Lúcia. Ou Ana Clara. Dormi sim. Menti. Poderia ter confrontado. Poderia ter mostrado as fotos. As mensagens. Poderia ter gritado, acusado, exigido. Mas optei por outro caminho. O caminho da mulher que aprendeu com a dor, descubra tudo antes de jogar as cartas. O blefe emocional vem por último. Saí para resolver coisas e fui direto ao encontro com a única pessoa que podia me dar respostas, Carlos. Sim. Eu sei. Eu disse que ele era um drama ambulante. E é. Mas às vezes, é nos teatros mais baratos que se encenam as verdades mais nuas. Nos encontramos em uma praça vazia. Ele já estava lá, sentado em um banco com a mesma expressão de finalmente ela entendeu. Preciso saber tudo o que você sabe. Sem enfeites, sem drama, sem elogios não solicitados à minha aparência. Ele abriu uma pasta. Fotos de uma mulher muito parecida com Lúcia. Registros de redes sociais desativadas. Prints de fóruns obscuros. Um boletim de ocorrência não oficializado. Um e-mail anônimo enviado a um blog policial, arquivado e nunca publicado. Ele foi acusado por um segurança da empresa de encobrir um acidente com uma funcionária. Segundo o e-mail, a mulher caiu de uma trilha durante um retiro corporativo. Ele disse que foi um acidente. Mas 3 semanas depois, ela desapareceu. E Lúcia? Era irmã dessa mulher. Foi atrás da história. Se aproximou dele. Entraram em um relacionamento. Sumiu pouco tempo depois. E você acha que ele? Eu não acho nada, Júlia. Eu vi o que aconteceu com as pessoas que tentaram investigar. E você agora é a esposa dele. Entende o risco? Engoli seco. Não porque acreditava. Mas porque, parte de mim começava a temer que sim. Peguei os documentos. Disse que devolveria. Ele não acreditou. Nem eu. Naquela noite, encarei Daniel por longos minutos antes de dormir. Ele falava sobre uma nova receita com cogumelos. Eu só conseguia pensar que cogumelos crescem melhor na sombra. No silêncio. Na decomposição.
No meio da madrugada, levantei devagar, vesti um casaco, saí de casa e fui até a delegacia da cidade vizinha. Pedi o registro mais antigo que envolvesse o nome de Lúcia. Disseram que nada foi encontrado. Mas ao sair, um detetive aposentado que me ouvirá no balcão me seguiu até o estacionamento. Você está atrás da moça que sumiu, não está? Ele perguntou. Assenti. Ela veio aqui. Assustada. Queria registrar que estava sendo seguida. Disse que o namorado não sabia. No dia seguinte, desapareceu. A denúncia nunca entrou no sistema. Por quê? Alguém de dentro mandou engavetar. Disseram que não era relevante. Que ela via coisas. E o namorado dela, era Daniel Siqueira? O detetive não respondeu. Apenas me entregou uma cópia amarelada da denúncia escrita à mão. Assinada, Lúcia de Oliveira. Voltei para casa antes do amanhecer. Deitei devagar. Daniel ainda dormia. Respirava com calma. Os braços abertos, o peito nu. O mesmo homem com quem me casei. Mas naquela manhã, quando ele abriu os olhos e sussurrou um bom dia, amor, algo dentro de mim já não respondia da mesma forma. A dúvida agora tinha nome, data, caligrafia e cheiro de medo antigo. E eu precisava escolher com cuidado, continuar a mulher que acreditava no amor, ou me tornar aquela que sobrevive. A escolha não era simples. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. A dúvida é uma coisa engraçada. Ela começa como um sussurro, tímido, quase imperceptível. Mas, se você a ignora por tempo demais, ela aprende a gritar. E quando grita, você não ouve mais nada além dela. Foi assim comigo. Naquela semana, todos os momentos ao lado de Daniel passaram a ser cenas assistidas de fora, como se eu estivesse vendo um filme antigo e tentando lembrar se era mesmo eu quem protagonizava aquilo. Suas mãos no volante. Seu riso durante o jantar. Seu perfume nos meus lençóis. Tudo continuava igual. E ainda assim, eu sentia que havia algo errado. Carlos havia sumido. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum drama por texto. No começo, foi um alívio. Depois, um sinal. Na terça-feira, recebi um envelope pardo embaixo da porta. Sem remetente. Dentro, havia apenas uma fotografia. Era uma imagem antiga, tirada claramente sem o consentimento dos fotografados. 2 homens. Um deles era Daniel. O outro, era um delegado, o mesmo que ignorou a denúncia de Lúcia. Atrás da foto, escrito em caneta preta. Nada é enterrado sem terra por cima. Poético. Aterrorizante. E pessoal. Peguei o envelope e fui até a biblioteca municipal, um daqueles lugares em que o tempo parou e os segredos dormem encostados em instantes. Pedi arquivos de jornais locais da época do desaparecimento de Lúcia. Lá, entre colunas de política e aniversários de senhoras centenárias, encontrei uma nota pequena: moça abandona trabalho e some após desentendimento com companheiro. A data. Um dia depois do registro escrito à mão que recebi do policial aposentado. Abandona trabalho. Same. Desentendimento. A capacidade da imprensa de transformar pavor em rotina. Voltei para casa no fim da tarde. A rua estava silenciosa. Mas ao entrar, percebi que a janela da sala estava entreaberta. Algo que eu não havia deixado assim. Daniel alegaria que foi para ventilar. Mas havia algo mais ali, um cheiro. O mesmo que senti na caixa de madeira. Sândalo. Lúcia também usava. E então, como se minha mente tivesse acionado um interruptor oculto, as peças começaram a se encaixar. A caixa. As fotos. O silêncio. A mulher loira. A secretária dizendo a ninguém nunca viu ela sair. Ana Clara. Lúcia. 2 mulheres. 2 ausências. E eu, a terceira. Júlia. Virei-me devagar. Daniel estava no corredor. Camisa branca. Sorriso no rosto. Mas havia algo nos olhos dele. Algo vazio. Estava te procurando.
Você sumiu a tarde toda. Estava resolvendo coisas importantes? Depende. Qual seria a sua definição de importante? Ele franziu o senho, confuso. Mas sorriu de novo. Preparei um jantar. Fiz aquele risoto que você adora. Risoto. Sempre risoto. A comida favorita de Lúcia, segundo Rosa. Sentei-me à mesa. Observei cada movimento dele. Os talheres. O guardanapo. A maneira como ele me servia primeiro. A delicadeza. O controle. Daniel, chamei, com calma. Quem foi Ana Clara? Ele congelou por um segundo. Pequeno, mas perceptível. Depois, sorriu. Uma amiga antiga. Por quê? Porque achei fotos dela escondidas. E sei que ela também desapareceu. O silêncio entre nós foi denso. Ele apoiou os talheres na borda do prato. Está me acusando de alguma coisa? Eu estou te pedindo a verdade. A verdade, Júlia? A verdade é que você está deixando seu ex-marido mexer com a sua cabeça. Ele sempre foi um mentiroso. Um fracassado. E agora quer te arrastar com ele. E Lúcia? Também era mentirosa? O olhar dele se fechou. Um segundo. 2. Não sei do que está falando. Levantei-me. Fui até minha bolsa. Peguei a foto. Coloquei sobre a mesa. Delegado Esteves. Amigo seu, não? Isso foi há muito tempo. Tempo demais para uma moça ter sumido e ninguém ter feito nada. Júlia. Sabe qual a diferença entre o que você fez com elas e o que tentou fazer comigo? Ele me encarou. Eu sorri. Comigo você não vai conseguir. Ele riu. De canto. De deboche. Mas por dentro, algo vacilava. Você tem provas, Júlia? Quer ir à polícia? Vai chegar lá e dizer o quê? Que seu marido cozinha bem demais para ser confiável. Não, Daniel. Eu só vou chegar com isso. Coloquei o pendrive sobre a mesa. Ele piscou, surpreso. O que é isso? Toda a conversa gravada com Rosa. Com o detetive aposentado. Com os arquivos digitalizados do cartório. E com Carlos, antes de ele sumir. Literalmente. Ah, sim, e tem também a cópia da denúncia da Lúcia. Aquela que desapareceu do sistema. Agora está salva na nuvem. Em várias. Ele se levantou com lentidão. Como quem avalia se luta ou foge. Você está cometendo um erro. Não. Você cometeu vários. E agora vai aprender o que acontece quando a mulher certa decide reagir. Peguei meu celular. Disquei para o número que salvei no início daquela semana, da jornalista investigativa que adorava escândalos reais. Oi, Júlia. Já posso publicar? Pode sim. Em 15 minutos. Ele já está sabendo. Daniel recuou um passo. Isso vai destruir tudo que eu construí. Não. Vai destruir tudo que você escondeu. O que você construiu, Daniel, fui eu quem salvei. Nesse momento, sirenes. Vi luzes refletidas na janela da sala. A polícia. Entraram com um mandado de busca e apreensão. Eu não precisei dizer uma palavra. Ele olhou para mim como olhou para Carlos no mercado. Com pavor. Só que agora não era por ciúme. Era porque sabia que tinha perdido. Júlia. Boa sorte no tribunal. Daniel saiu algemado. Os vizinhos assistindo. A rua em silêncio. Eu, de pé, com o cabelo bagunçado e o coração em paz. Naquela noite, sentei na mesma varanda onde, dias antes, ele me servirá chá. Agora eu estava sozinha. Mas não vazia. Eu me sentia inteira pela primeira vez. Carlos nunca apareceu de novo. Nem precisou. Seu papel terminou. Ironicamente, foi útil no fim. Lúcia? Continuava desaparecida.
Mas agora tinha voz. Justiça. E eu? Eu continuava amando o amor. Só não mais no rosto de Daniel. A verdade, como sempre, se impôs. E ela, sim, era meu novo amor. Fim.